Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Chegamos para juntos a gente começarmos a pensar na nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade do tempo da Páscoa. Antes, preciso dizer que você pode compartilhar esse momento com todo mundo. E nós estamos ouvindo justamente uma das canções que retrata justamente todo o mistério da vida pública do nosso Senhor. E é um certo Galileu do Padre Zezinho. Nesta canção nós encontramos todo o mistério pascal. Por isso, se você quiser compreender o mistério pascal de Jesus, a gente aconselha que você escute essa canção. E ela vai nos dando um norte para a gente aprender sobre o mistério pascal. Nós vamos falar do mistério pascal de Jesus a partir do lava-pés. Tá? Por isso que é importante a gente andar nessa experiência do mistério pascal a partir do lava-pés. E a partir do lava-pés de João, capítulo 13 de João. Bom, então nós vamos andar com a Sagrada Escritura e pedir a Deus que nos conceda sabedoria para a gente andar, não é, dentro do mistério pascal. Bom? E antes disso, eu quero começar o nosso encontro pedindo a graça e a luz do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo e fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos iniciar o nosso momento de reflexão sobre o mistério pascal de Jesus. Vamos começar olhando justamente para a experiência com o ressuscitado. Essa experiência bonita que os discípulos fizeram com Jesus e Jesus ressuscitado. Veja, toda a experiência de fé apostólica, ela é uma experiência pós-pascal. Então, tudo que nós sabemos de Jesus Cristo, nós sabemos pela experiência que os discípulos dele fizeram com ele, especialmente no evento que nós chamamos de pós-pascal. Tá? Então, essa deve ficar muito claro para nós isso aqui. Tá bom? Então, tudo que nós sabemos, tudo que os escritos dos evangelhos têm, são escritos
pós-pascais. É a partir da experiência dos apóstolos que nós temos uma experiência de Jesus, uma experiência de fé. Padre, mas eles não viveram com ele três anos, aproximadamente 3 anos? Viveram. Mas todo o escrito do Novo Testamento são escritos pós-pascais. É a partir da experiência com o ressuscitado. E a experiência com o ressuscitado fez com que aqueles homens enfrentassem todo tipo de perseguição e a fé por eles transmitida chegasse até nós hoje. Por isso a fé que nós temos é o que nós chamamos de uma fé apostólica. Ela é uma fé a partir dos apóstolos. A nossa fé em Jesus Cristo, ela é uma fé apostólica. Então vamos, usando necessariamente o material do Padre Alfredo Piso e a Sagrada Escritura, nós vamos mergulhar no mistério pascal a partir da experiência com o ressuscitado. Tá bom? Então, para a gente pensar no mistério da ressurreição, né, do mistério da encarnação, do mistério da vida e da morte e da ascensão do nosso Senhor, nós falamos a partir da experiência com o ressuscitado. Por isso quero convidar você a já entrar nesse espaço, pegue a sua Bíblia, né? Já deixe ela aberta lá no capítulo 13 de João, que nós vamos usar um pouquinho dele hoje. Né? Quanto tempo nós vamos ficar, Padre? Uma meia hora, 40 minutos de encontro. Tá bom? Então hoje nós vamos ficar uma meia hora, 40 minutos para a gente pensar no início da nossa espiritualidade e da nossa espiritualidade pascal. Já rezamos, já pedimos as luzes do Espírito Santo, agora vamos nos debruçar sobre as dúvidas que nós temos. Se você tiver dúvida, você pode ir escrevendo aí, tá? Que a gente vai tentando responder na medida da possibilidade, tá bom? Apareceu dúvida, você escreve aí, Padre, isso que eu não entendi. Como é que eu posso compreender essa determinada coisa? Você pode escrever aí, porque é importante que não fique dúvidas, tá bom? Para começar, olha que legal. Por que começar com o mistério pascal? E por que não com o mistério da encarnação? Quando nós vamos tratar do mistério da vida pública de Jesus, poderíamos começar lá no comecinho, na infância de Jesus. Não. A ideia é começar pelo mistério pascal. Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, ordem normalmente preferida pela catequese, pela liturgia, inclusive pela forma tradicional de fazer cristologia. Hoje já se mudou, inclusive, a forma catequética de se fazer. Porque quando nós fazemos catequese hoje, nós começamos a falar de Jesus Cristo já a partir do querigma. Não é a partir da encarnação de Jesus, não é a partir do querigma, do anúncio. Olha que coisa, que salto nós demos de qualidade. Nós agora não usamos mais uma linha cronológica, nascimento, depois até os 12 anos, aquele hiato entre os 12 e depois até o Ministério da Vida Pública. Não, agora a catequese começa com o querigma. E veja, no momento a nossa resposta pode ser essa, porque não foi assim que se construiu a cristologia. A cristologia é um estudo sobre Cristo, não é? Ou melhor, as cristologias, os vários estudos sobre Jesus Cristo. Isto é o discurso da fé sobre Jesus. A cristologia não pertence a um gênero biográfico. Olha que coisa legal. A cristologia não pertence a um gênero biográfico. Não é uma biografia sobre Jesus Cristo. Não é isso.
é um estudo sobre a vida e o mistério de Jesus. Então vamos lá. A experiência e o testemunho missionário dos discípulos, discípulos apóstolos, os quais o núcleo da igreja primitiva, lugar da gestação e formação da cristologia fundante e originária, começam depois do batismo pregado por João. Então todo o mistério da vida pública começa com o batismo, a partir do batismo pregado por João. Isso aqui é muito importante para nós, tá? Toda a cristologia, ela começa a partir do batismo pregado por João. E a gente vai continuar. Vocacionados por Jesus e tomados pela expectativa messiânica, eles passam a seguir Jesus. A pessoa de Jesus, seus ensinamentos e suas obras fascinam e se apresentam como algo nunca visto e nunca ouvido. O ensinamento de Jesus, que chegou aos ouvidos daqueles homens, fascinavam eles. Rabi, onde mora, venha e veja. Olha que coisa interessante. Rabi, onde mora, venham e vejam. E é isso que a gente precisa, não é? Aprender com o nosso Senhor. Ver aonde Ele mora, ir até onde Ele mora e fazer a experiência do mais profundo amor com Ele, Deus. E continuemos aqui, ó. Eles, os discípulos, preste atenção, eles, os discípulos, passam a seguir Jesus, partilham de sua intimidade, de sua vida e de sua missão. Não se explicaria esse segmento sem uma fé messiânica inicial. Ainda que não cristológica, e totalmente esclarecida em Jesus de Nazaré. Veja, eles fizeram uma experiência messiânica, mas ainda não era uma experiência cristológica. Então eu gostaria que a gente começasse a compreender isso. Eles ficaram fascinados com o discurso de Jesus, fizeram uma experiência messiânica, mas ainda não era totalmente esclarecida e também não era uma experiência cristológica. No caminho do encontro deles com Jesus, era uma experiência totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Porque o discurso de Jesus fascinava eles. Mas não era ainda um discurso que eles entendiam como cristológico. Não. Eles não compreendiam ainda, quando eles estiveram com Jesus, estou falando deles, os discípulos, os apóstolos. Eles ainda não compreendiam que Jesus era o Messias. Não. Essa compreensão é pós-ressurreição. Toda a compreensão de Jesus enquanto Messias é o que nós chamamos de pós-pascal. Nesse momento aqui, quando eles começam a se agrupar, quando eles começam a se formar enquanto grupo, a experiência é uma experiência até messiânica. Não é cristológica totalmente, viu? E olha que legal. Contudo, uma fé que não foi suficiente para mantê-los solidários com Jesus na crise final do processo de sua morte. Fé que não deu conta de subir ao Calvário. Isso leva a crer
que sua fé não era ainda madura e esclarecida. Até o fim, censura-lhes a incredulidade e a dureza do coração. E aonde a gente acha isso? Vamos procurar. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14 é importante para nós, não é? Porque vamos achar na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura nos responde muita coisa. Olha aqui, Marcos 16, 14. Mas ele lhe disse: não se ausentem, vocês procuram. Vocês procuram Jesus de Nazaré, o crucificado? O crucificado ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai à frente de vocês para a Galileia. Aí vocês verão tal qual eles são. Como ele disse. Saindo, elas fugiram do túmulo, pois estavam tomadas de tremor e espanto, e não contaram nada a ninguém. Tinham medo. Vejam as coisas, né? Vê se não se encaixa direitinho com aquilo que o autor está dizendo para nós. A fé desse povo ainda não estava coesa. O anjo diz para elas: olha, o que vocês procuram? Um ressuscitado? A quem vocês procuram? O sepultado? Ele ressuscitou. Mas elas não acreditaram e não contaram nada para ninguém. Quem assegura isso para nós é Marcos. Veja como a fé deles ainda não estava madura. A fé deles ainda não estava madura. Não era totalmente esclarecida em Jesus de Nazaré. Contudo, uma fé que não foi suficiente para mantê-lo solidário com Jesus na crise final, no processo de morte. Como não conseguiu manter? Quando Jesus foi preso, o que eles fizeram? Fugiram todos. Não ficou ninguém. Jesus se entregou para ser morto, fez o caminho do Calvário sozinho. Os apóstolos de Jesus, nenhum estava com ele. A fé deles ainda não era uma fé coesa, ainda não era uma fé madura. Compreende? Olha só. A fé que não deu conta de subir ao Calvário, eles abandonaram Jesus. Pedro negou 3 vezes, os outros fugiram, o mais novinho foi lá para o colo de Nossa Senhora, e cada um foi para o seu canto, porque eles não deram conta daquilo, né? A fé ainda não era uma fé coesa. Mas esses mesmos discípulos voltam a se reunir e se comprometem até a morte após a experiência com o ressuscitado. Minha gente, o que será que fez com que aqueles medrosos, aqueles homens medrosos que fugiram, o que será que aconteceu com eles que eles voltaram? Qual foi o insight, sei lá o que deu para que aqueles que abandonaram Jesus, o amigo,
o que eles chamavam de mestre, deixaram ele subir o caminho do Calvário, a ladeira do Calvário sozinho, negaram, outro trocou, outro vendeu, outros foram embora. E por que essas pessoas voltaram a se reunir? Eles voltaram a se reunir por causa da experiência com o ressuscitado. Essa experiência com o ressuscitado fez eles se reunirem novamente. E isso leva a crer que a fé cristológica propriamente dita se desabrocha com a experiência do mistério pascal pleno. A experiência cristológica, ela acontece com aqueles homens a partir da experiência com o mistério pascal pleno. Padre, o que é essa experiência com o mistério pascal pleno? A experiência com o mistério pascal pleno é a experiência com o homem todo, Jesus, que depois a gente vai aprofundar. Veja, porque o ressuscitado não é senão Jesus de Nazaré, o crucificado, que agora vive. Olha que legal. O ressuscitado é Jesus de Nazaré, aquele mesmo que foi crucificado e que agora vive. A experiência que esses homens fizeram com Jesus Cristo, preste atenção, a experiência que esses homens fizeram com Jesus Cristo, ressuscitado, fizeram ele sair da ocasião de medo para a ocasião de ousadia. Passaram a ser ousados, deixaram todo o caminho do medo e começaram aí sim a anunciar Jesus Cristo e Jesus ressuscitado. Isso aqui é muito bonito, gente. Olha que legal. Aí se esclarece também para eles o mistério de Jesus Cristo e o sentido mais profundo do seu messianismo. Depois que Jesus morre e eles fazem uma experiência agora com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, com Jesus ressuscitado, agora aquilo que eles tinham lá no começo do ministério, quando eles começaram a andar com Jesus, um lampejo de acreditar no Messias, que ele era o Messias, agora isso se concretiza. Este é o Messias. O ressuscitado é o Messias esperado. A partir da experiência do ressuscitado e do dom do Espírito, olha que coisa legal. A partir da experiência do ressuscitado e do dom do Espírito, que se desvenda a totalidade do mistério de Cristo. Eu vou repetir porque é importante para nós, para que não fique dúvida. A partir da experiência com o ressuscitado e o dom do Espírito, que se desvenda a totalidade do mistério de Cristo. É o dom do Espírito, olha que coisa legal. É o dom do Espírito e é a experiência com o ressuscitado, portanto, as duas realidades que parecem não se separar, que desvenda a totalidade do mistério de Jesus Cristo. É que os discípulos, passam a refletir toda a sua experiência anterior. Atos 10. Vamos achar Atos 10. Atos 10 é importante para nós porque nos ajuda a compreender algumas coisas, não é?
nos ajuda a compreender, porque a Sagrada Escritura ela vai respondendo aquilo que nós precisamos, né? Atos 10, a partir do 34. Então vamos olhar o que diz. Calma que a gente está achando que as folhinhas estão grudadinhas, né? Então Pedro tomou a palavra, nós estamos em Atos 10, olha só, depois que eles fizeram a experiência com o ressuscitado, é que os discípulos passaram a refletir sobre as suas experiências anteriores. E olha o que Pedro diz, aquele discurso bonito de Pedro, olha lá. Então Pedro tomou a palavra e disse: na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação que teme, quem o teme, pratica a justiça e é agradável a ele. E continua ele. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel. A eles anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo. Que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus passou fazendo bem e curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele aparecesse, não a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus havia escolhido antes, para nós que comemos e bebemos com ele, depois de sua ressurreição dentre os mortos. Olha só, isso aqui é uma prova. Eles retomaram essas coisas. E Pedro toma a palavra e diz para aqueles homens desse discurso belíssimo, para dizer que o ressuscitado é aquele mesmo que foi morto. Para dizer que o ressuscitado é aquele mesmo que foi pendurado no madeiro. Para dizer que o ressuscitado comeu com eles, lembra do mar da Galileia? Relendo essa mesma experiência, atingindo o seu profundo e útil significado. E daí, eles vão além dessa experiência e refletem também sobre a origem de Jesus na sua dimensão humana e divina. Vamos partir da experiência pascal, porque tudo leva a crer que o mistério pascal foi o início histórico da fé em Cristo e o ponto de partida teológico da cristologia da igreja primitiva. O querigma primitivo anuncia a ressurreição, sempre vinculada à morte de cruz e o seu sentido salvífico, tanto para o próprio Jesus,
reabilitado por Deus e exaltado pela direita de Deus. Olha que legal. Reabilitado, portanto, o Senhor dá a vida novamente, o processo de ressurreição. Como também para nós que acreditamos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, no qual tudo foi entregue pelas nossas faltas, ressuscitado para a nossa justificação. Padre, o que é isso? Ressuscitado para a nossa justificação. A palavra justificação, ela tem um sentido muito amplo, mas de modo geral, justificar em Jesus Cristo é Ele comprar a nossa dívida. Ele não tinha dívida nenhuma, nosso Senhor, não tinha, nunca teve. A dívida era nossa, o pecado é nosso. Então a justificação nada mais é do que Ele pagar a nossa dívida para que a gente fique livre da dívida. Eu uso o exemplo mais ou menos assim. Imagine que o Padre Germano, ele faz uma dívida numa padaria. Chego lá na padaria e falo para o padeiro, olha, eu preciso de 10 pães, 200 gramas de mortadela, preciso de presunto, preciso de mussarela, para fazer o café da tarde, leite, sei lá o que, suco. Tudo isso deu um valor de R$50. Aí chega uma pessoa que me conhece só de vista e diz assim, olha, isso acontece não raras às vezes na padaria que eu estou contando, viu? De repente chega a pessoa e fala assim, não, pode deixar que a conta do padre eu pago. Ele não tem nada a ver com a minha conta, mas ele paga a minha conta e eu fico livre daquela conta. Isso é justificação. O Senhor pagou a nossa conta, diferentemente da padaria, Ele pagou a nossa conta com o preço da vida dele. Ele morreu para que tivéssemos vida. É isso. E essa experiência com o ressuscitado faz com que a gente possa dar os passos, Essa experiência com o ressuscitado faz a gente crescer na fé. Por isso, nessa unidade, vamos procurar compreender o mistério pascal, no primeiro momento, buscando o sentido da ressurreição e depois o sentido da cruz. Vamos pensar na ressurreição e vamos pensar na cruz. Nesse primeiro momento, nós já estamos a meia hora, 25 minutos, nós vamos ficar 40 minutos, pouco mais do que isso, para não ser muito cansativo para nós. E nós vamos nos encontrar praticamente todas as noites, porque nós vamos refletir muito sobre isso aqui. Tá? O núcleo do querigma. O querigma não proclama ideias gerais ou verdades abstratas, mas ele anuncia um fato histórico e proclama uma pessoa e seu acontecimento. O grande anúncio que nós devemos fazer é da pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa de Jesus Cristo, a gente só consegue tê-la plenamente porque ela nos foi dada e transmitida pela experiência dos apóstolos. Os apóstolos fizeram uma experiência profunda, anunciaram essa experiência profunda com Jesus Cristo e esse anúncio chegou até nós. Isso nós chamamos de querigma. O anúncio da pessoa de Jesus Cristo a partir da experiência apostólica chegou até nós. E nós fazemos a mesma experiência que os apóstolos fizeram, porque eles nos transmitiram essa experiência com fascínio. Pense numa coisa fascinante que foi aquilo que eles fizeram, de experiência, e por isso chega até nós. Logo, o núcleo central e fundamental desse querigma
é constituído pelo acontecimento da morte e da ressurreição de Jesus e se manifesta explicitamente na confissão de fé de 1 Coríntios 15. Vamos achar 1 Coríntios 15. Olha que coisa importante, não é? Navegar na Sagrada Escritura para a gente chegar nessa explicitação de fé que o Senhor tem para nós. 1 Coríntios 15. E nesse 1 Coríntios 15, diz para nós com muita propriedade. 1 Coríntios 15, quanto? 15, versículos 3 e 4, mas vamos começar desde o primeiro, né? Antes de tudo, transmiti a vocês, olha só que legal, São Paulo ensina para nós. Antes de tudo, transmiti a vocês aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Kéfas e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez só. A maioria deles ainda vive e alguns já adormeceram. Esta verdade aqui é o conteúdo do querigma. Qual é o conteúdo do querigma? Que Jesus, crucificado, ressuscitou e apareceu aos discípulos. Esse é o grande conteúdo. A ressurreição de Jesus se manifesta explicitamente na confissão de fé. Ele morreu, foi morto, né? Ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Esta é uma confissão de fé importante. Depois, a ressurreição do crucificado é o fundamento decisivo e o conteúdo principal da primitiva pregação da fé da igreja. A igreja, no seu início, ela pregava isso com muita tranquilidade. Então não precisava de conteúdos teológicos fundamentados. Não, lá no começo da igreja, para eles era muito natural esta pregação de Jesus crucificado e ressuscitado e que ascendeu aos céus. A ressurreição de Jesus e sua morte é tanto para Paulo como para Pedro o centro da mensagem salvífica e revelam e confirmam a profundidade e a totalidade de todo o mistério de Cristo. Beleza. Qual é o conteúdo fundamental? Qual é o conteúdo fundamental? A ressurreição de Jesus. E a sua morte, tanto para um quanto para outro, são o centro da mensagem de salvação. Não pode haver uma mensagem de salvação que não passe pelo evento morte e ressurreição do nosso Senhor. Por isso, quando nós pensamos numa espiritualidade pascal, nós estamos pensando na espiritualidade da morte e ressurreição do nosso Senhor. É isso que nós precisamos ter em mente e nunca podemos deixar de ter em mente essa verdade. A ressurreição do nosso Senhor, a sua morte é o que nós temos como conteúdo central da mensagem salvífica. Por isso, o centro desta mensagem é a morte e a ressurreição repetida.
porque elas revelam e confirmam a profundidade, olha que legal, a profundidade e a totalidade de todo o mistério de Cristo. A profundidade e a totalidade de todo o mistério de Cristo está no seu mistério, né, da ressurreição e da sua morte de cruz. Ressurreição e morte de cruz estão a profundidade e a totalidade do mistério de Cristo. E continua ele, não é? Não só o anúncio do ressuscitado, mas o anúncio do crucificado que foi ressuscitado. Anúncio de Jesus de Nazaré, que vós matastes, mas Deus ressuscitou. Veja, todo o anúncio de Jesus Cristo não é o anúncio só do ressuscitado. Não, é o anúncio do crucificado. Os dois anúncios, por assim dizer, que se completam, não pode ser uma coisa e outra coisa. O querigma não é o anúncio da morte e não é só o anúncio do ressuscitado. O querigma é o anúncio de Jesus crucificado, ressuscitado. Esse é o conteúdo. E não pode ser outro. Tá? Se o ressuscitado remete para o último, para a glória, o crucificado remete para a dimensão histórica. Veja, preste atenção nisso aqui. Se o ressuscitado remete para a dimensão última, né, para a sua glória, o crucificado remete para a sua dimensão histórica. E por que remete para uma dimensão histórica? Porque houve uma história, um homem morreu crucificado. Esse homem que morreu crucificado tem um nome, Jesus Cristo. Este ressuscitado agora tem um evento que acontece, o Pai desce e ressuscita esse crucificado, a dimensão gloriosa. A dimensão histórica é a morte de cruz, a dimensão salvífica, portanto, gloriosa, não é? A dimensão gloriosa é a ressurreição. Nós não podemos separar essas realidades, porque o mesmo que ressuscitou é o mesmo que foi crucificado. Portanto, o histórico e o glorioso são a mesma pessoa. E isso é muito importante para nós. Depois, o mistério. O mistério apostólico está intimamente ligado à exigência de ter participado, da companhia de Jesus. Todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Veja, todo o tempo que Jesus viveu entre nós, há uma ligação muito forte das realidades, né? A começar do batismo de João até o dia em que do nosso meio foi arrebatado. O mistério da vida pública de Jesus, o ministério da vida pública de Jesus, que começa lá no batismo de João no Jordão. A partir dali, vocês se lembram, né? Os textos sagrados vão nos apontar que ele é levado para o deserto para ser tentado, e a partir das tentações de Jesus, aí começa a vida pública dele. Logo, o que se pode dizer é que toda a vida de Jesus, ela apontava para o evento ressurreição, até o seu arrebatamento, quando ele foi levado aos céus. Quando ele foi levado, não, levado foi Nossa Senhora, né? Quando ele subiu ao céu. Jesus não foi levado por ninguém ao céu.
Ninguém. O próprio Jesus subiu ao céu. E veja, só pode exercer o ministério apostólico, quem é testemunho. E isso vale também para hoje. O serviço apostólico, missionário e pastoral deve partir da experiência do ressuscitado, o que equivale a partir da experiência eucarística da comunidade. Opa! Padre, isso aqui é muito duro, é profundo. Como é que eu posso ser um agente de pastoral? Preste atenção no que eu vou dizer. Como é que eu posso ser um agente de pastoral se eu não quero fazer uma experiência com Jesus ressuscitado, com Jesus eucarístico? Minha gente, essa experiência, depois nós vamos falar de Jesus eucarístico, né, dessa dimensão eucarística do nosso Senhor. Como é que a gente pode pensar numa comunidade católica que não consegue viver a dimensão da Eucaristia? Ministro da Sagrada Comunhão que não adora Jesus? Músico que não adora Jesus? Leitor que não adora Jesus? E como as comunidades ficariam muito mais fervorosas se elas compreendessem a dimensão eucarística dela. Se a comunidade conseguisse compreender a dimensão eucarística dela, ela era imensamente mais fervorosa. Esse acontecimento constitui a base, olha que legal, o fulcro da mensagem neotestamentária. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas Ele ressuscitou. E a nossa fé é no ressuscitado. A nossa fé é em Jesus ressuscitado, aquele que foi crucificado. Porque senão não tinha razão de ser nós estarmos aqui. E continua. Há diferenças entre as tradições querigmáticas, que são os textos de pregação, e as narrações pascais, que são os evangelhos. Olha que legal. Há diferença entre tradições querigmáticas, os textos de pregação, e as narrações pascais, que são os textos evangélicos, os evangelhos. E são irredutíveis a um todo homogêneo. Contudo, todos convergem para uma afirmação, que depois da morte, Jesus apareceu a certos discípulos e discípulas e demonstrou estar vivo e foi anunciado como ressuscitado dos mortos. Este é o centro em torno do qual gravitam as diferentes tradições. Queridos, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e a algumas de suas discípulas. Ele quis estar presente na vida da igreja. Ele quis se fazer um com você e comigo. Por isso o nosso conteúdo de pregação é Jesus crucificado, ressuscitado. O mistério pascal que nós estamos falando é justamente isso aqui. Pensar na vida, do tempo pascal que nós vamos começar agora. Começando com o tempo da quaresma, esses 40 dias de preparação. Porque se a gente não se preparar bem, minha gente, será mais uma quaresma que nós vamos viver. Será mais uma Páscoa que nós vamos ver? Não é para ser assim. É para ser a Páscoa que nós vamos mergulhar no mistério.
será a quaresma que nós vamos nos preparar durante 40 dias para mergulharmos no mistério. Qual é o mistério? Vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Depois do escândalo da cruz, os discípulos, os apóstolos, passaram a anunciar que o crucificado foi ressuscitado por Deus e está vivo. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. Depois do escândalo da cruz, e foi escandaloso, o escândalo da cruz, a experiência que aqueles homens fizeram foi tão profunda que eles, de negadores de Jesus no caminho do Calvário, agora passam a anunciar com todo afinco, com todo encanto, com todo entusiasmo, com todo fascínio. É essa experiência que nós precisamos fazer. Por isso, o convite é esse. Compartilhe com todo mundo. Porque durante esse tempo todo, nós vamos estar juntos. Meditando sobre o mistério da ressurreição, da morte, da ascensão do nosso Senhor, para a gente viver bem o nosso tempo da quaresma e o nosso tempo da Páscoa. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que esse encontro primeiro possa já ter despertado no nosso coração o desejo de servir ao nosso Senhor em profundidade. Com o todo da nossa alma, com o todo da nossa história, com o todo da nossa existência. Começamos a espiritualidade do tempo da Páscoa. Amanhã, às 8h30, continuaremos com o nosso estudo e espiritualidade sobre o mistério da ressurreição e morte do nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, por intercessão de Maria, Mãe de Deus e nossa, e São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vocês que nos acompanharam até agora, avisem aos outros, convidem outras pessoas, para juntos a gente poder levar essa experiência de Deus que nós estamos fazendo enquanto estudo a tantas outras pessoas que precisam. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Que Nossa Senhora e São José nos dê uma boa noite de sono. Deus abençoe.